O poder do engano não é uma falha moral, mas a sua inteligência mais antiga e perigosa. Carl Jung descobriu o trickster, uma força fundamental que faz parte da própria consciência. Em cada cultura, em cada época, esta energia se mostra de um jeito impressionante, como Loki destruindo deuses, Hermes roubando rebanhos divinos ainda bebê, ou Coyote mudando a criação por meio de trapaças. O que realmente incomoda não é que este personagem esteja em todo lugar, mas a sua função, que parece uma contradição. Ele é ao mesmo tempo destruidor e criador, um mentiroso que mostra verdades mais profundas e um caótico que provoca evolução. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante, avisou Nietzsche, expressando o que as histórias antigas sempre souberam. Algumas verdades nunca podem ser entendidas por caminhos diretos. Este trapaceiro vive nos espaços que ficam entre as coisas que consideramos certas, nos limites onde as regras antigas caem e novas possibilidades aparecem, não por acaso, mas porque é necessário para a evolução. Ignorar esta energia significa não só estar sempre vulnerável ao seu poder de destruir, mas também perder justamente a força de transformação que, por si só, consegue quebrar as estruturas rígidas que ficaram sem vida. Talvez o engano mais perigoso seja acreditar que podemos tirar o trapaceiro completamente das nossas mentes, culturas e histórias, quando na verdade ele está sempre agindo nas sombras de tudo aquilo que temos como certo, esperando a hora de virar nosso mundo de cabeça para baixo. No centro da psicologia de Carl Jung, há uma ideia importante que ajuda a entender lados mais intrigantes do comportamento humano. É o arquétipo do trapaceiro, o trapaceiro enganador, um personagem que aparece em todas as histórias antigas que conhecemos, passando por cima de diferenças de cultura, lugar e tempo. Esse personagem existir em todo lugar não é só uma coincidência em histórias, mas mostra, segundo Jung, que existe uma energia mental muito antiga, no que ele chama de inconsciente coletivo, uma base psicológica que toda a humanidade compartilha. Essa base não é passada pela cultura, mas sim por biologia, como uma tendência natural para criar certas imagens e símbolos. O trapaceiro mostra um estado inicial da consciência, escreveu Jung. Ele viu nesse personagem não só uma figura de contos antigos, mas uma representação de como a própria mente humana evolui. No ensaio dele, sobre a psicologia da figura do trickster, Jung diz que esse personagem representa um estado mental antigo, onde a consciência de cada pessoa ainda não se formou totalmente. Um estado antes da moralidade, onde vontades opostas existem juntas sem se misturar de vez. Ao mesmo tempo, representa a mente coletiva em um nível muito básico, sendo o resultado de todos os lados negativos da personalidade das pessoas. O que mais chama a atenção nesse personagem é o seu lado cheio de contradições. O trapaceiro reúne ao mesmo tempo o bom e o mal, a criatividade e a destruição, a sabedoria e a burrice, o lado espiritual e o lado animal. Ele é ao mesmo tempo melhor e pior que o homem, observa Jung. Essa dupla natureza explica por que figuras do trapaceiro muitas vezes aparecem como semideuses ou semi-animais, andando entre mundos, quebrando limites, existindo em lugares de transição. Essa capacidade de viver com contradições mostra como é o próprio inconsciente, onde coisas opostas podem existir juntas sem brigar. Muito importante, o trapaceiro representa a sombra de toda a humanidade, um lugar onde guardamos qualidades que negamos, escondemos ou não reconhecemos em nossa consciência. Enquanto as sociedades criam valores morais altos e ideais nobres, elas, de forma contraditória, criam uma sombra onde vontades rebeldes, bagunceiras e sem moral se juntam. O enganador representa essas energias escondidas, aparecendo justamente quando as regras sociais ficam muito duras ou só olham para um lado. Como Jung explica, quanto mais fechada a visão consciente, mais demoníaca e destrutiva se torna a compensação no inconsciente. Esse jeito de entender vai além de achar que o engano é só uma falha moral ou uma fraqueza de caráter. Jung sugere que a energia do trapaceiro é uma força mental necessária, um equilíbrio essencial para a possível rigidez da ordem que já existe. Mesmo em sua forma mais negativa, ele diz, o trapaceiro representa a chance de mudar e renovar. De forma contraditória, através de trapaças, truques e quebras de regras, o enganador faz a consciência evoluir, forçando adaptações e integrações que de outra forma não aconteceriam.
Essa energia de personagem antigo não aparece só em mitos antigos, mas continua em nossa cultura hoje em dia, através de figuras como o palhaço, o picareta, o hacker, o comediante que quebra regras. Personagens que ao mesmo tempo nos atraem e nos incomodam exatamente porque mostram essa mistura de lados fundamental. Estudos em psicologia mostram que mesmo pessoas que valorizam a honestidade sentem uma atração estranha por histórias de trapaças inteligentes e enganos que dão certo, o que sugere que há uma ligação inconsciente com a energia do trapaceiro. Para Jung, entender esse personagem não significa gostar de engano, mas reconhecer que é uma parte inevitável da mente humana que, quando não é vista de forma consciente, vai aparecer de jeitos que podem ser mais destrutivos. O enganador representa a primeira faísca de consciência saindo do inconsciente sem forma, imperfeita, sem moral, bagunceira, mas necessária para a evolução posterior da pessoa consciente e ética. Essa visão de Jung dá uma base psicológica profunda para entender como esse personagem universal aparece de vários jeitos diferentes nas culturas. Nas histórias antigas de gregos e romanos, a energia do trapaceiro aparece de forma mais poderosa através de Hermes, grego, e seu equivalente romano, Mercúrio, deuses que não são só sobre engano, mas têm o papel essencial de ligar reinos separados. Hermes é o deus dos viajantes, do comércio e dos ladrões, observa Carlo Quereni, estudioso da mitologia grega e parceiro de Jung. Mas, mais importante, ele é o psicopompo, o guia de almas, que atravessa e conecta mundos que parecem não poder se juntar. Essa capacidade de passar entre limites mostra um lado profundo do personagem enganador. Não é só um trapaceiro, mas alguém que ajuda a acontecer mudanças ao quebrar limites estabelecidos de forma criativa. A mitologia mostra Hermes como o personagem do limite por excelência, nascido em uma caverna, o limite entre a superfície e o mundo subterrâneo, ativo no crepúsculo, entre o dia e a noite, frequentando encruzilhadas, entre vários caminhos. Sua primeira história famosa, Roubar o rebanho de Apolo ainda bebê, mostra logo sua natureza cheia de contradições. Um ladrão que depois vira deus do comércio, um mentiroso que depois governa a comunicação. É significativo que Hermes não é punido, mas é aceito entre os deuses justamente por sua esperteza, o que sugere que as histórias antigas reconheciam a função necessária que essa energia tem. Na tradição da alquimia na Idade Média, Mercúrio ganha lados ainda mais cheios de contradições. Como Jung explica em Psicologia e Alquimia, Mercurius é senex et puer, senex volans e juvenis, ao mesmo tempo velho e jovem, voando e parado, masculino e feminino, matéria bruta e a pedra filosofal. Essa variedade confusa mostra a capacidade única do enganador de ir além de categorias fixas, existindo ao mesmo tempo como corpo e espírito, remédio e veneno, pharmakon, um agente de mudança que ele mesmo muda o tempo todo. Os símbolos visuais de Hermes, Mercúrio, mostram elementos muito importantes desse personagem. O caduceu, um bastão com duas serpentes enroladas, representa a união de opostos e a mistura de contradições. As sandálias com asas simbolizam a capacidade de ir além das limitações da terra. O chapéu de viajante, Pétaso, indica que ele está sempre em movimento, recusando-se a ficar preso em um lugar só. Cada parte da sua imagem reforça a qualidade essencial do enganador. Movimento, capacidade de se adaptar, ir além de categorias fixas. É particularmente importante o papel de Hermes como deus da linguagem e da interpretação. A palavra hermenêutica vem de seu nome. Essa ligação mostra uma ideia profunda. A própria comunicação humana tem um lado inevitável de mistério, um potencial constante para múltiplos significados e interpretações diferentes. Hermes representa o reconhecimento nas histórias antigas de que a linguagem ao mesmo tempo conecta e separa, revela e esconde, esclarece e engana, refletindo a natureza fundamentalmente ambígua do meio pelo qual construímos a realidade que compartilhamos. A característica de transição e transformação de Hermes, Mercúrio, oferece um ponto de vista crucial para entender o enganador na psicologia de hoje. Esse personagem não vive nos centros de poder estabelecido, mas age nas fronteiras, nos limites e nos espaços vazios, lugares incertos onde as categorias fixas se desfazem. Para a psicologia que estuda os arquétipos, essas qualidades espelham o papel do inconsciente em relação à consciência, sempre atravessando fronteiras através de sonhos, deslizes, coincidências significativas e intuições, desestabilizando certezas estabelecidas e trazendo novas possibilidades.
Jung notou uma ligação profunda entre Hermes, Mercúrio e o processo de individuação, o desenvolvimento psicológico que exige repetidas travessias entre o consciente e o inconsciente. O espírito mercurial, escreveu, representa uma inteligência que penetra e reflete, que entende todas as coisas através da intuição. Esse lado que vai além no enganador mostra sua função de ajudar a evoluir. Não só destruir através do engano, mas criar possibilidades de conhecimento e integração que seriam impossíveis pelos jeitos comuns de ter consciência. O trapaceiro divino, de forma contraditória, pode levar a uma verdade mais profunda, justamente ao quebrar as formas já existentes de conhecimento. O personagem do trapaceiro ganha um lado particularmente desafiador, quando aparece como um rebelde que desafia não só as leis dos homens, mas a ordem divina do universo. Prometeu nas histórias gregas e Loki na mitologia nórdica são exemplos desse trapaceiro sagrado, figuras que, através de engano planejado, provocam grandes mudanças na ordem existente. Essas histórias antigas mostram a função de evolução que o enganador tem, cheia de contradições. Através do aparente caos e destruição, ele ajuda a dar grandes saltos na consciência coletiva, que de outra forma poderiam ficar travados. Prometeu, cujo nome quer dizer literalmente aquele que pensa antes, representa a esperteza usada para um objetivo de liberdade. O roubo do fogo dos deuses, escondido num ramo oco para enganar a vigilância de Zeus, não é só um ato de rebeldia, mas um momento que define a evolução da consciência humana. Como observa o filósofo Bernard Stiegler, o mito de Prometeu fala sobre a questão fundamental da técnica como parte essencial da condição humana. Através de um engano sagrado, Prometeu faz a humanidade mudar em sua natureza, de criaturas apenas biológicas para seres tecnológicos capazes de superar limitações naturais. O castigo de Prometeu, preso para sempre enquanto uma águia come seu fígado que se regenera todo dia, mostra a natureza muito confusa dessa rebeldia de personagem antigo. Joseph Campbell vê nessa punição o reconhecimento nas histórias antigas do preço inevitável da consciência expandida, o sofrimento que acompanha necessariamente a quebra com a ordem que existia antes. É importante notar que Prometeu não é mostrado como um vilão, mas como um benfeitor trágico da humanidade, o que sugere que a cultura reconhecia a necessidade, às vezes, de quebrar regras de forma criativa para a evolução de todos. Na tradição nórdica, Loki representa um lado ainda mais misturado do enganador rebelde. Nem completamente deus nem gigante, mas andando entre categorias, Loki mostra a capacidade única do trapaceiro de existir entre mundos. Suas trapaças vão de relativamente inofensivas, cortar o cabelo da deusa Sif, a desastrosas, planejar a morte de Balder, culminando finalmente no Ragnarok, o fim do mundo nórdico que ao mesmo tempo destrói e renova o universo. Como Neil Gaiman observa em sua análise da mitologia nórdica, Loki é o catalisador, aquele que faz as coisas acontecerem. Sem ele, o universo ficaria parado. Psicologicamente, essas figuras rebeldes representam o que Jung chamaria de função transcendente, agindo em um nível de mito, a capacidade de quebrar equilíbrios existentes para permitir uma reorganização em níveis mais altos de complexidade. O enganador cósmico representa um princípio de evolução fundamental. Sistemas que ficam muito duros ou fechados precisam ser quebrados para evitar que fiquem parados e se deteriorem. Como Murray Stein ilustra, o trapaceiro divino representa a sabedoria cheia de contradições de que a destruição criativa é, às vezes, necessária para que a vida continue. É particularmente significativa a ligação desses enganadores com o conhecimento proibido. Prometeu não só rouba o fogo, mas ensina à humanidade artes que antes eram só para os deuses. Loki muitas vezes tem informações secretas que mesmo os deuses principais não sabem. Essa ligação mostra um lado relacionado ao conhecimento desse personagem. O trapaceiro quebra não só limites de comportamento, mas limites impostos ao que se pode saber, questionando as autoridades que decidem o que pode ser conhecido e por quem. A dinâmica de castigo e eventual volta dessas figuras mostra um padrão psicológico profundo. Prometeu é finalmente libertado por Heracles, com Zeus aceitando a reconciliação. Loki, apesar de preso depois de matar Balder, continua sendo uma figura necessária mesmo depois do Ragnarok. Esse padrão mostra o que Marie-Louise von Franz, colaboradora de Jung, identificou como o ciclo necessário do trapaceiro,
Uma bagunça inicial seguida por uma mudança que integra e um novo equilíbrio em um nível mais alto de organização. A importância dessas figuras hoje aparece na atração constante que a cultura sente por heróis fora da lei, personagens que quebram regras estabelecidas justamente para proteger valores mais essenciais. Pessoas que denunciam irregularidades, whistleblowers, hackers éticos e reformadores sociais, muitas vezes ocupam essa posição cheia de contradições, tecnicamente quebrando regras específicas enquanto defendem princípios mais amplos, mostrando a tensão fundamental entre o que é legal e o que é certo que o enganador divino representa na forma de mito. A rebeldia sagrada desses trapaceiros mitológicos oferece um jeito crucial de entender o papel maior que o engano criativo tem na mente e na sociedade. Não é só uma violação moral, mas às vezes um catalisador de evolução necessário que, através do aparente caos, facilita transformações que sistemas muito rígidos poderiam de outra forma resistir para sempre. Na união entre humor e verdade profunda, aparece uma manifestação particularmente sutil do personagem do trapaceiro, o palhaço, uma figura que usa a aparente bobagem, o humor e o disfarce para dizer verdades que de outra forma ficariam sem ser ditas ou seriam proibidas. Esse lado do enganador mostra uma contradição fundamental. Muitas vezes, só através de jeitos indiretos, deslocados ou enganosos de comunicação, conseguimos chegar a verdades que são muito perigosas para a consciência comum. O palhaço mostra o princípio que Friedrich Nietzsche expressou. Para que haja riso dourado e reconciliação, é preciso primeiro encontrar um espírito que brinque com tudo que é sério. A tradição medieval do bobo da corte oficializa essa função essencial na mente e na sociedade. Vestido com roupas coloridas, carregando um bastão de bobo e um chapéu com guizos, o palhaço tinha uma posição única. A única pessoa autorizada a criticar o rei diretamente, justamente porque apresentava as críticas como apenas uma brincadeira. Como observa o estudioso de culturas Claude Lévi-Strauss, o palhaço age nas beiradas da estrutura social, ocupando uma posição de excluído-incluído que permite uma função crítica única. Essa posição de limite permitia que verdades fossem ditas que, se faladas diretamente, poderiam ser consideradas traição. Shakespeare, entendendo profundamente essa dinâmica, criou alguns dos exemplos mais claros dessa sabedoria escondida. O bobo, em Rei Lear, constantemente oferece observações precisas que o próprio rei, no início, não consegue ver. Quando declara, a verdade é um cachorro que deve ser mandado para o canil, ele expressa exatamente a posição contraditória da verdade em estruturas de poder, ao mesmo tempo necessária e intolerável. De forma significativa, conforme Lear perde seu status externo, mas ganha autoconhecimento, o bobo acaba sumindo da história, sugerindo que a função crítica, antes projetada, foi integrada. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, eleva essa função a um princípio filosófico fundamental. Eu vos digo, é preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Para Nietzsche, o riso não era apenas entretenimento, mas uma capacidade essencialmente humana de ir além de categorias fixas e verdades absolutas. O espírito zombeteiro, Spotgeist, que ele celebrava, representa exatamente a qualidade do trapaceiro que ao mesmo tempo desfaz a seriedade excessiva e aponta para possibilidades mais elevadas. A transvaloração de todos os valores que Nietzsche propõe é uma operação fundamentalmente parecida com a função mitológica do enganador, virando sistemas existentes de ponta cabeça, mostrando que são apenas temporários e abrindo espaço para novas possibilidades. Na psicologia que estuda os personagens antigos, essa função corresponde ao que Jung identificou como função transcendente, a capacidade mental de superar oposições que parecem impossíveis de conciliar através de um ponto de vista que, ao mesmo tempo, inclui e supera os dois lados. O palhaço representa exatamente essa função, nem completamente sério, nem apenas bobo, mas vivendo em um estado intermediário que permite mover-se entre pontos de vista aparentemente incompatíveis. Como James Hillman, psicólogo de personagens antigos, observa, o trapaceiro representa a capacidade da mente de tornar relativa qualquer posição absoluta através de uma inversão cheia de contradições. Esse lado do trapaceiro aparece hoje em dia através de comediantes e satiristas políticos que falam verdades sociais muitas vezes excluídas do discurso sério.
Estudos em psicologia da comunicação mostram de forma consistente que informações apresentadas com humor muitas vezes passam pelas defesas psicológicas que bloqueiam as mesmas informações apresentadas diretamente. O fenômeno da dominância da fonte secundária, onde mensagens vistas como tendo um propósito principal diferente, entretenimento, transmitem de forma mais eficaz um conteúdo secundário, crítica, explica a eficácia particular desse lado do enganador. É particularmente significativa a ligação entre o palhaço e o esvaziamento do ego, a disposição para abandonar a pretensão de dignidade e autoridade. Essa qualidade representa um lado espiritual profundo do personagem. Só superando a identificação com uma identidade social fixa, é possível acessar pontos de vista que mostram o quão temporárias e relativas são todas as posições. Como G. K. Chesterton observou, os anjos podem voar porque se levam levemente. Uma frase que capta exatamente como abandonar a seriedade excessiva permite, de forma contraditória, elevar-se. O palhaço, portanto, não é apenas um enganador, mas alguém que carrega um método de conhecimento diferente. Um caminho de conhecimento que age através de indiretas, inversões cheias de contradições e a suspensão temporária das categorias comuns. Essa sabedoria escondida sugere que certas verdades só podem ser entendidas quando abordadas de lado, nunca completamente capturadas em frases diretas, mas vistas através de risos que momentaneamente dissolvem as estruturas rígidas da consciência comum. Nas histórias antigas do mundo todo, principalmente nas de sociedades com forte ligação com a natureza, o personagem do trapaceiro muitas vezes aparece em formas de animais específicos, criaturas que mostram inteligência esperta usada através do engano. Essas manifestações do enganador em forma de animal mostram um lado particularmente primitivo desse personagem, sua ligação com a inteligência instintiva, a capacidade de se adaptar para sobreviver e uma sabedoria que vem do corpo que existe antes do pensamento lógico abstrato. Como Paul Radin observa em seu estudo importante O Trapaceiro, essas figuras representam o espírito em estado animal ainda não esquecido. Nas tradições dos povos indígenas da América do Norte, o coiote aparece como o exemplo principal dessa energia. Ao mesmo tempo criador e destruidor, benfeitor e perturbador, o coiote representa a ambiguidade fundamental que caracteriza o personagem do enganador. Como analisa o estudioso de culturas Claude Lévi-Strauss, o coiote age como um mediador de mito, uma figura que passa entre categorias que normalmente são separadas: humano, animal, cultura, natureza, sagrado, profano, criando conexões onde as regras sociais estabeleceram divisões. É importante notar que o coiote muitas vezes engana justamente por quebrar as expectativas sobre as categorias, agindo como humano quando outros esperam comportamento animal ou vice-versa. Nas tradições africanas, principalmente da África Ocidental e depois da diáspora africana, Anansi, a aranha, tem um papel parecido. Como um trapaceiro que muitas vezes supera adversários muito maiores usando esperteza em vez de força, Anansi representa a inteligência adaptativa que permite sobreviver apesar da fragilidade física. Henry Louis Gates Jr. vê nessas histórias uma celebração da indireção significativa, uma valorização cultural da comunicação estratégica e não direta desenvolvida como uma resposta para se adaptar a condições de opressão. O engano, nessas tradições, não é simplesmente uma falha moral, mas uma estratégia necessária para navegar em relações de poder desiguais. Nas fábulas afro-americanas do coelho, Brer Rabbit, essa função fica ainda mais clara. Como Joel Chandler Harris documentou, embora de forma problemática, essas histórias muitas vezes mostram um coelho fisicamente frágil vencendo predadores mais fortes através de engano estratégico. O famoso episódio do Campo de Espinhos, onde o coelho engana a raposa, Brer Fox, para jogá-lo exatamente onde ele quer ir, é um exemplo da inversão cheia de contradições que o enganador faz. Transformar uma aparente situação ruim em uma vantagem estratégica, manipulando o que o adversário espera. A forma de animal dada ao trapaceiro muitas vezes destaca características físicas específicas que simbolizam qualidades do personagem antigo. A capacidade da aranha de criar teias complexas invisíveis a olho nu simboliza uma inteligência que age além da percepção comum. A capacidade do coiote de se dar bem em vários ambientes mostra a flexibilidade típica do enganador. A rápida reprodução do coelho sugere fertilidade criativa e renovação.
Cada manifestação animal inclui qualidades específicas do personagem antigo de forma concreta, com corpo. Psicologicamente, essas figuras representam o que Jung chamaria de mente não diferenciada. Um estado de consciência onde as distinções rígidas entre humano e animal, lógico e instintivo, individual e coletivo, ainda não se firmaram completamente. Marie-Louise von Franz observa que essas figuras em forma de animais muitas vezes representam funções mentais que vêm antes do desenvolvimento completo do ego. O enganador animal representa uma inteligência que age não através do pensamento lógico abstrato, mas através da intuição do corpo, percepção aguçada e capacidade de se adaptar rapidamente a oportunidades. É importante notar que essas figuras muitas vezes servem de ponte entre humanos e o mundo espiritual. Como Paul Hadin documenta, o coiote, em muitas tradições nativas americanas, tem um papel crucial em criar práticas rituais que permitem a comunicação entre o mundo humano e o mundo divino. A Nancy, de forma parecida, muitas vezes facilita a comunicação entre o céu e a terra. Essa função de mediador mostra um lado espiritual do enganador animal, não apenas um trapaceiro, mas um guia de almas que ajuda a passar entre diferentes dimensões da experiência. A presença contínua dessas figuras na cultura de hoje, de desenhos animados a mascotes de publicidade, sugere uma ligação contínua com esse lado do personagem antigo. A atração especial que sentimos por criaturas que mostram esperteza, raposas, corvos, macacos, reflete um reconhecimento intuitivo dessa inteligência adaptativa que age por meios indiretos. Como observa o biólogo evolucionista Richard Alexander, nossa atração por essas figuras pode mostrar o reconhecimento da inteligência estratégica no corpo, que veio antes e ainda sustenta nossas capacidades mentais mais abstratas. Essas manifestações do enganador em forma de animal oferecem um ponto de vista crucial. O trapaceiro não é simplesmente uma falha moral ou uma desordem social, mas uma expressão de inteligência adaptativa profundamente enraizada na própria evolução. A capacidade de navegar em um mundo complexo e muitas vezes hostil através de perspicácia, aproveitamento de oportunidades e flexibilidade estratégica que, às vezes, quebra regras estabelecidas para garantir a sobrevivência e, de forma contraditória, o eventual florescimento coletivo. A manifestação mais profunda do personagem do trapaceiro vai além de suas representações culturais específicas, mostrando um papel filosófico fundamental. Ajudar a acontecer a ligação dinâmica entre ordem e caos, necessária para a evolução de sistemas complexos, sejam eles psicológicos, sociais ou culturais. Essa função coloca o trapaceiro em uma posição cheia de contradições, como um agente que ao mesmo tempo bagunça e junta, uma figura que, através da aparente desordem, ajuda a surgir em ordens mais complexas e capazes de se adaptar. Como Nietzsche insistiu, é preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Uma frase que capta exatamente a função de transformação que o trapaceiro, como personagem antigo, ajuda a acontecer. Filosoficamente, o enganador representa o princípio que Heráclito identificou em sua observação de que polemos, conflito, é pai de todas as coisas. O reconhecimento de que a tensão dinâmica, e não a estabilidade parada, gera criatividade e evolução. Em sistemas atuais e na teoria da complexidade, esse princípio aparece como o conceito de borda do caos, um estado de equilíbrio dinâmico entre ordem excessiva, que leva à estagnação, e caos excessivo, que leva à desintegração, onde surgem níveis mais altos de organização e criatividade. O trapaceiro representa exatamente a força que empurra sistemas muito rígidos em direção a esse estado de limite produtivo. Aristóteles, em sua Ética, identificou a virtude como o meio-termo entre extremos opostos de excesso e falta, um ponto de vista que esclarece a função de equilíbrio cheia de contradições do enganador. Quando sistemas psicológicos ou sociais ficam muito rígidos ou só olham para um lado, a energia do trapaceiro surge para compensar e restaurar a flexibilidade adaptativa. Como Jung observou, quando a consciência fica muito unilateral ou inflada, figuras que compensam surgem do inconsciente. O trapaceiro muitas vezes representa justamente essa figura que compensa, aparecendo quando as estruturas existentes perderam a capacidade de se adaptar. Essa função aparece claramente nas tradições religiosas do mundo todo. No hinduísmo, Krishna, um deus que muitas vezes usa truques e disfarces, mostra a ideia de lila,
jogo divino, que desfaz identificações muito fixas. No budismo Zen, os koans, que são perguntas confusas de propósito, agem como pequenos trapaceiros para a mente, bagunçando o jeito comum de pensar para ajudar a pessoa a acordar. Na tradição sufi, no islamismo, as histórias de Mullah Nasruddin usam o ridículo e a inversão para ir além do que a mente lógica consegue. Em todos esses casos, essa ideia de engano sagrado serve para quebrar a rigidez que impede o crescimento espiritual. Psicologicamente, essa função corresponde ao que Jung chamou de enantiodromia, o princípio segundo o qual qualquer posição psicológica extrema acaba se transformando em seu oposto. O trapaceiro representa exatamente esse princípio que regula. Quando a consciência fica muito focada em um lado só, uma energia que compensa surge do inconsciente, muitas vezes em formas que parecem bagunçadas ou perturbadoras, para restaurar o equilíbrio dinâmico. Como James Hillman observa, o trapaceiro representa a capacidade da mente de desestabilizar qualquer posição que se tornou muito fixa, rígida ou inflada. Na tradição filosófica oriental, o princípio taoísta de Wu Wei, não ação ou ação em harmonia com a natureza das coisas, oferece um paralelo revelador. Como Lao Tse diz, o sábio faz o que é necessário sem forçar, flui como água encontrando caminho ao redor de obstáculos. Essa descrição capta exatamente a inteligência estratégica indireta que o enganador tem, não enfrentando diretamente estruturas rígidas, mas encontrando pontos de flexibilidade onde a mudança pode acontecer com mínima intervenção. O papel filosófico do enganador ganha importância especial em momentos de grande mudança cultural, quando as ideias estabelecidas começam a perder a capacidade de se adaptar, mas novas ideias ainda não surgiram completamente. Nessas eras de transição, figuras que têm qualidades do trapaceiro, pensadores que quebram categorias estabelecidas, artistas que subvertem formas comuns, inovadores que redefinem possibilidades, muitas vezes provocam mudanças evolutivas cruciais. Como observou o historiador cultural William Irwin Thompson, momentos de grande transformação cultural muitas vezes são anunciados pelo surgimento de figuras de transição que quebram as fronteiras de categorias existentes. Essa função que une se manifesta mesmo em níveis mais simples. Em dinâmicas familiares, o palhaço da família muitas vezes funciona como um regulador do sistema, trazendo flexibilidade para sistemas que se tornaram muito rígidos. Em ambientes de trabalho, indivíduos que questionam as regras estabelecidas, muitas vezes inicialmente chamados de problemáticos, muitas vezes provocam inovações necessárias. Em cada caso, a energia do enganador inicialmente parece desorganizadora justamente porque desafia estruturas existentes, mas de forma contraditória serve a uma função mais profunda de união ao facilitar adaptações necessárias. A contradição principal que o enganador representa filosoficamente é que um certo tipo de engano pode ser necessário para revelar verdades mais profundas. Como Picasso disse famosa, a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Essa frase capta exatamente como certas formas de aparente falsidade podem revelar realidades que representações literais ou comuns escondem. O trapaceiro incorpora esse princípio relacionado ao conhecimento. Através de distorção, exagero, inversão ou imitação cômica, muitas vezes revela lados da realidade que ficam invisíveis dentro das estruturas comuns de representação. Karl Kerényi, colaborador de Jung, especializado em mitologia grega, identificou essa qualidade como a natureza traiçoeira da própria realidade. O reconhecimento de que a própria realidade muitas vezes bagunça nossas categorias e expectativas de maneiras que só figuras como o enganador podem representar adequadamente. Esse ponto de vista encontra um paralelo na ciência de hoje, principalmente na física quântica, onde o comportamento da realidade em seus níveis mais básicos, que vai contra a nossa intuição, muitas vezes parece enganador quando comparado às expectativas da física comum. Mesmo na tradição filosófica ocidental mais focada na razão, um elemento de trapaça sagrada aparece nos diálogos socráticos, onde Sócrates muitas vezes usa uma falsa ignorância, ironia socrática, e perguntas cheias de contradições, justamente para bagunçar a pretensão de conhecimento que impede a compreensão verdadeira. Como observa Pierre Hadot, Sócrates usa técnicas de desorientação e confusão, aporias, justamente para criar espaço para o surgimento de uma compreensão mais autêntica. Essa função de desorientar representa um aspecto essencial do enganador como catalisador para a transformação filosófica.
A perspectiva mais revolucionária sugerida pelo personagem do trapaceiro é que a própria separação entre verdade e falsidade pode, em certos contextos, limitar o acesso a uma compreensão mais profunda. O enganador vive exatamente no espaço entre categorias opostas, nem completamente verdadeiro, nem simplesmente falso, mas agindo em uma dimensão onde tais distinções se desfazem temporariamente, permitindo a reorganização e a união em níveis mais altos de complexidade. Como Giorgio Agamben diz, certas figuras de limite não violam a lei, mas suspendem sua aplicação, criando um espaço possível para a reorganização. Essa função filosófica do enganador se junta ao que Nietzsche chamou de filosofar com um martelo, a disposição para testar a solidez das estruturas estabelecidas, não apenas para destruir, mas para distinguir entre formas vitais e esclerosadas, facilitando a evolução através de destruição criativa direcionada. O trapaceiro representa exatamente esse tipo de ferramenta de evolução, testando a capacidade de adaptação e a resistência dos sistemas, através de desafios que revelam tanto pontos de rigidez quanto potenciais não realizados. Na tradição filosófica que fala sobre a existência, principalmente no trabalho de Jean-Paul Sartre sobre má-fé, auto-engano, encontramos o reconhecimento de como formas de enganar a si mesmo podem, de forma contraditória, criar as condições para a autenticidade. O enganador, como personagem antigo, representaria o princípio através do qual ilusões necessárias acabam provocando um confronto mais profundo com a realidade da existência, não eliminando o engano completamente. Impossível dentro da condição humana, mas mantendo uma relação dinâmica entre ilusão e desilusão que permite o desenvolvimento contínuo. A sabedoria final que o enganador oferece filosoficamente é que a união verdadeira não acontece eliminando o caos, a contradição ou a ambiguidade, mas através de uma relação dinâmica entre ordem e desordem que permite o surgimento contínuo de formas mais inclusivas e adaptativas. Como Heráclito observou, conexões, inteiros e não inteiros, convergente e divergente, consonante e dissonante, de todas as coisas uma e de uma todas as coisas. Essa frase cheia de contradições capta exatamente como o trapaceiro, como personagem antigo, funciona. Não resolvendo contradições cedo demais, mas mantendo a tensão criativa entre opostos aparentes que impulsiona a evolução contínua da consciência individual e coletiva. Agora que você conhece a psicologia profunda do trapaceiro arquetípico, a pergunta crucial é: você continuará vendo o engano apenas como falha moral a ser eliminada, ou começará a reconhecer as dimensões mais complexas desta energia psíquica fundamental que opera tanto em culturas quanto em sua própria mente? Antes de concluirmos, qual aspecto da energia do embaucador você identifica operando em sua própria vida, não como simples trapaça, mas como força potencialmente transformadora que desafia estruturas rígidas e abre caminho para novas possibilidades? Se este conhecimento ressoou profundamente em você, escreva nos comentários. O caos dentro gera a estrela dançante. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão, deixe seu gostei e inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.